para a gente pegar o livro Boa Nova, no capítulo 21, e fazer então a lição da vigilância. Tem muito ensinamento aqui, né? Como todo o ensinamento de Jesus e a preocupação do Humberto de Campos, né? De trazer para nós textos que realmente enriquecem, né? O nosso conhecimento. Então aqui, nessa passagem, Jesus vai deixar bastante alertas sobre a nossa necessidade de vigilância no nosso comportamento e no nosso pensamento, né? E vão ficar explicadas as noções de reencarnação e também a consciência que o mestre tinha das distorções que iriam fazer de todos os ensinamentos dele, né? Então a passagem aconteceu lá em Cesaré de Filipe, aí numa oportunidade que todos os apóstolos estavam juntos, então Jesus aproveita para conversar com eles, né? Porque já estava chegando, né, o momento daquele todo sacrifício que ele ia passar, mas antes dele comunicar a eles isso aí, ele faz uma pergunta. Ele perguntou assim: que dizem os homens ao meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? E aí João responde para ele que as pessoas, os amigos dele, achavam que ele era Elias, que estava de volta. Já o Simão, o Zelote, disse que os habitantes do Tiberíades acreditavam que Jesus fosse João Batista ressuscitado. E o Tiago, filho de Cleófas, que ouvira dos judeus, lá na sinagoga, que eles achavam que Jesus era o profeta Jeremias. Então, por essa informação, a gente vê que realmente eles tinham noção de reencarnação, só que o termo que eles utilizavam era ressurreição. E a gente sabe disso, porque o conhecimento que eles tinham da reencarnação com outro nome era realmente compactado por todos, mas por que de repente, né, esse termo, o conhecimento da reencarnação desapareceu? Está ligado lá ao Império Romano, né? Porque a Teodora, a esposa do Justiniano, com medo do que poderia lhe acontecer por tantos erros que ela tinha cometido, dela reencarnar, então ela pede ao marido para que ele tire a palavra reencarnação, como se isso, né, fosse realmente afetar, não existe mais a palavra, mas a coisa não acontecer, né? Mas enfim, então em 553, no Concílio de Constantinopla, foi retirado o termo reencarnação, né? Inclusive ela já tinha desencarnado, né? Ele fez uma homenagem a ela. E aí, dali em diante, não se fala mais sobre reencarnação. No caso do termo era ressurreição, só vem à baila de novo com a doutrina espírita em 18 de abril de 1857. Né? Então a gente, naquele momento que eles estão dando esse testemunho aí, a gente sabe que o nascimento e a infância de Jesus eram fatos provados, né? Então, para eles tinham então essa noção de que ressuscitar era nascer num novo corpo. Agora, para eliminar qualquer dúvida a esse respeito do que ele estava querendo saber, ele pergunta para eles, para os discípulos, o seguinte: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, o que tendes comungado comigo a todos os instantes, que dizeis que eu sou? Então, já que eles participavam todo instante com ele queria saber o que eles achavam, né? E todos ficaram assim, perplexos, abalados, não sabiam o que dizer, né? Mas Simão Pedro, ele sentindo-se impulsionado por uma energia superior, ele vai falar o seguinte: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Então Jesus responde para ele, confirmando: bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Então, nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois, a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo, né?
Então, Pedro ficou até alegre, né? Porque ele sabia que ele foi inspirado, né, pelo alto, né? Mas Jesus esclarecia a ele que essa revelação, ela calaria fundo no santuário interior do homem, ou seja, no coração, né? Que a gente sabe que, para nós, como é importante a gente ter o conhecimento do caminho que Jesus traçou para nós, no nosso íntimo, e dali partir a nossa boa vontade e o entendimento para que a gente possa melhorar, aproveitar, né, o objetivo de estar reencarnados para a gente fazer o nosso crescimento espiritual, né? Então ali naquele momento Jesus estava mostrando bem a base do cristianismo, da Boa Nova, né, que seria levado ao futuro, até pelos próprios apóstolos, né, que estavam sendo preparados para isso. Temos que atentar sobre o fato de que Jesus nunca falou nada sobre uma pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Jesus não fundou religião nenhuma, né, e muito menos fez de Pedro o primeiro papa. E isso é interessante a gente ver o seguinte: há pessoas, que eu já tive uma pessoa, né, conhecida minha, que me afirmou que o papa existia desde Pedro. E aí eu expliquei que não, né, que a igreja, a gente vai ver daqui a pouco, quando que foi oficializada a igreja, o cristianismo, que foi em 380, mas ela me apresentou uma série de papas desde Pedro até os 380. Mas como a gente é realmente espírita, a gente deixou para lá, porque não ia brigar por uma coisa toda. Mas a gente explicou que o Papa e a Igreja surgiram anos depois, em 380 oficialmente, porque na realidade em 313, Constantino, achando que ele já estava acontecendo no Império Romano, estava a decadência, o que ele fez? Ele usou o lema: um Deus no céu, um imperador na terra. Aí ele proclamou em 313 o Edito de Milão, permitindo que se adorasse qualquer Deus. Mas isso justamente para que ele conseguisse uma sustentação no Império Romano que estava se desabando. Então, depois de anos, Teodósio I oficializou o cristianismo em 380 com o Edito de Tessalônica. Quer dizer, então a partir daí que vai existir a igreja, que vai existir o Papa, né? Mas erroneamente as pessoas pensam, como Jesus falou aquilo, eles acham que Pedro é a pedra fundamental onde se baseou a igreja e dali ela começou. O que Jesus quis dizer com essa pedra fundamental? Porque Pedro foi uma peça importante. Ele era o mais velho, né, mais considerado por Jesus, embora ele tenha por 3 vezes negado Jesus, que Jesus sabia disso. Mas a gente pensa o seguinte: naquele momento que Pedro negou Jesus, se ele não tivesse negado, onde ele estaria? Ele teria sumido, né? Ele teria sido morto mesmo ali. Então, Jesus precisava dele, mas para mostrar a infalibilidade do homem. Por isso ele 3 vezes negou Jesus e aí não acreditou quando o mestre falou que ele ia fazer isso. Mas aí estava ali, ele foi a peça fundamental, porque a gente vê que todos os apóstolos, depois que Jesus vai para o plano espiritual, todos os apóstolos se reportavam a ele. Ele era a pedra. Tanto é que quando, lá na Casa do Caminho, que eles começaram, por causa de Tiago, a desvirtuar um pouco, né, dos ensinamentos de Jesus, não porque ele quisesse sair daquele ensinamento, é porque ele estava fazendo tanta caridade, com medo dele ser proibido, ele começou a fazer uma concessão para o judaísmo. Então o que acontece? Quando Paulo passa por ali, que ele vê a situação, ele vai a Pedro, né? E aí eles conseguem puxar o cordão e voltar à pureza da Boa Nova. Mas foi Pedro, que era a pedra fundamental, onde que todos respeitavam, que pôde consolidar isso. Então ele foi importante, ele foi realmente a pedra fundamental para que a Boa Nova, naquela época, conseguisse ser divulgada, né? Então a gente vai ver que sobre o Edito de Milão, e aí ele foi realmente onde ele deu a guinada, onde realmente depois Teodósio pôde sacramentar esse processo algumas décadas depois, né?
Então a gente vê assim, que o Jesus está falando, edificando a sua doutrina de paz e amor, o divino amigo está instituindo, o evangelho para todos, né? Como uma perfeita norma de conduta que traria realmente a paz e a fraternidade do mundo. E a gente vai lembrar o quê? Qual foi o objetivo de Jesus estar no planeta, ter encarnado no planeta? Ele foi escolhido para ser o nosso governador há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, sempre preocupado, né, no desenvolvimento desse planeta, mas ele sabia que chegaria um momento que ele precisaria vir aqui trazer o caminho. E naquele momento ele achou que o homem já estava mais ou menos preparado, amadurecido, então ele vem trazer o caminho, todo o ensinamento, né? E para que a gente entenda que nós pertencemos à pátria espiritual. Aqui é uma escola, onde a gente pode aproveitar a reencarnação para o quê? Para o crescimento espiritual, para nos refazermos, para a gente poder realmente, nem que seja passo a passo, a gente crescer espiritualmente, fazer a mudança, né? Fazer a reforma íntima, matar o homem velho para o aparecimento do homem novo, né? Então, a gente sabe como é importante a gente ter esse conhecimento, mas a gente sabe também que já não cabe mais só entesourar conhecimento da doutrina, do evangelho. A gente sabe da importância de começar a exercer esse caminho no nosso dia a dia. O Bezerra de Menezes, naquele livro Recados do Meu Coração, ele deixa bem claro, já não cabe mais a gente ficar só preocupado em entesourar conhecimento. É muito importante que a gente comece a fazer essa diferença, né? Então, de uma coisa certa que Jesus disse para nós, essa assertiva, que como ovelhas desgarradas do aprisco, ele, o nosso pastor, está sempre próximo a nós para nos ajudar a voltarmos para o bem. Nós nunca estamos sós. O que a gente tem que ter é essa atitude de entendimento que já não cabe mais só estudar. Cabe a nós buscar no nosso dia a dia, nem que seja naquele trabalho de formiguinha para a gente crescendo espiritualmente. Mas ele está sempre à nossa volta, né, nos envolvendo, nos ajudando. E o que cabe a nós é estarmos, né, orando e vigiando, sempre estar. O que vai ser o objetivo desse estudo aqui, mostrar a importância de orar e vigiar, para que a gente possa ter possibilidade de crescer mesmo, né? Então sabemos que tudo que existe está inserido na infinita criação divina, bem como no seu oceano de amor. Então, nós estamos sempre protegidos, a gente nunca tem que ficar apavorado que possa acontecer isso aqui, o mundo vai acabar, no ano 2012, nada disso, está tudo planejado, a gente sabe que está tudo planejado, né? Agora, o que cabe a gente fazer? A diferença. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque a gente fazendo a nossa parte, a gente está ajudando o que é o todo crescer. Nós já estamos naquele limite, né? Já aconteceu. Já está acontecendo, desculpe, a transformação de provas, expiações para a regeneração. Então, cabe a nós usar a inteligência que Deus nos deu para a gente, né, se aprimorar mais rápido, ter aquela vontade realmente de fazer a diferença, né? Porque a gente está sempre sendo envolvido pela espiritualidade maior, que está nos incluindo, nos protegendo, né? Que a gente tem que ter ouvidos para ouvir, né, as sugestões que são nos dadas. Então, mas para isso a gente tem que estar orando, vigiando, porque assim a gente vai conseguindo realmente a ajuda necessária para o crescimento espiritual, né? Então, a fé inabalável ela é importantíssima para nós, né? Porque a gente sabe que realmente, baseado na fé inabalável, que a gente tem certeza que só nos acontece que é bom para nós, é que a gente então consegue ser resignado, consegue no nosso dia a dia buscar dentro daquelas tribulações, como eu posso resolver essa tribulação? Como é que eu posso vivenciar esse problema, mas fazendo com que eu possa vencê-lo? Eu preciso de fé, eu preciso do conhecimento do caminho de Jesus, eu preciso de todas as ferramentas que a doutrina espírita me dá, sabendo a importância do amor, do perdão, da paciência, da compaixão,
né? Que eu não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso. E aí eu tenho tudo isso a meu dispor para quê? Para eu fazer diferença, para que eu mude meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, porque às vezes a gente detecta determinadas coisas não muito agradáveis em nós mesmos, porque nós estamos ainda muito afeitos a erros, mas isso não pode nos deixar para baixo. A gente tem que entender como Joana de Ângeles a gente coloca. Você detectou alguma coisa que não está muito bom, isso é um passo importante, porque você conhece o certo e está comparando com o que você está precisando melhorar, e não vai deixar, meu Deus, como eu erro. Não, a oportunidade do refazimento. Naquele momento que você detectou o erro, é o momento em que você vai fazer diferente. E como é importante que a gente comece a trabalhar os nossos sentimentos. Porque o Emmanuel ele fala bem claro, quando você se depara com alguma coisa, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira coisa que você faz é através do seu sentimento. No minuto seguinte você consegue controlar, mas você, diante de uma situação, o primeiro momento é o que você é. Então, a gente tem que saber trabalhar o nosso sentimento. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que podem enganar o tempo inteiro usando máscaras, mas às vezes, né, para Deus nada está escondido, né? Mas a gente sabe que aquele momento é que você pode detectar o sentimento de uma pessoa. Então nós somos afeitos a ele, somos, mas a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, buscar melhorar os nossos sentimentos. Eu sou egoísta, então eu vou me esforçar, eu detectei que sou egoísta, porque Jesus deixou bem claro que a gente tem que fazer uma busca em nós, há uma viagem difícil ao interior de nós. É uma viagem difícil. Porque muitas vezes a gente quer escamotear aquilo que a gente é. Mas no momento que a gente detecta, é muito importante para a nossa diferença. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque quando você detecta um erro e você começa a se esforçar para melhorar, você vai se libertando. Aquilo que eu falei, me detectei egoísta, falei, nossa, eu sou egoísta, não posso. Aí vão haver situações para que eu vá pouco a pouco no trabalho de formiguinho, como eu falei, você transformar o seu sentimento de egoísta para altruísta. A gente consegue. Jesus disse, eu venci o mundo. E ele disse tantas vezes que nós podemos fazer tanto ou mais do que ele, desde que tenhamos coração. Então, cabe a nós ver nesses ensinamentos de Jesus a oportunidade do refazimento, né? Então, a gente vai vendo, continuando aqui o texto, né? Jesus vai agora preparar os discípulos para revelar o que vai acontecer no futuro. Ele diz assim, amados, importa que eu vos esclareça o coração a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a confundir o entendimento. Através da palavra de Simão tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Então a gente lembra que Jesus sempre falou, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então ele começa a preparar os discípulos para eles saberem o que vai acontecer logo adiante. E ele continua, vem buscar as dracmas perdidas do tesouro do nosso Pai. E qual um figureiro, quer dizer, aquele que guarda o gado, né? Um pastor, que não dá testemunho da sua tarefa de dono do redil. Então, se eu sou o pastor, eu vou dar conta do meu serviço. É o que Jesus veio falando nesse momento, né? Em seguida, ele esclarece tudo aquilo que vai acontecer a ele, né? Vamos pular essa parte que não é muito agradável. Tudo aquilo que ele vai passar, né? Todo o sofrimento que ele vai passar, não vale a pena. A gente sabe, vamos pular para lá. Só aí a gente vai ver o seguinte, que o mestre diz que ele teria que mostrar realmente a todos os seus seguidores, né? E que seguidores da sua doutrina, o que realmente ele estava vindo fazer, o que ele veio cumprir as profecias, e que era necessário que tudo isso acontecesse. Então vamos ver por quê. Ele diz, é indispensável, pois, que eu sofra.
não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me procederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então, Jesus deixou bem claro. Depois que ele disse tudo que ia acontecer, e os discípulos ficaram tão tristes, estranharam, né? Como que Jesus, com tudo aquilo que ele fazia, com todo o seu potencial espiritual, como ele ia sofrer aquilo tudo, né? Então, Filipe pergunta a ele assim: mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo de bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? E Jesus lhe disse: vim ao mundo para o bom trabalho, né? O bom combate de Paulo. E não posso ter outra vontade senão que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Então ele veio cumprir os desígnios de Deus. Por que a gente vai, no caso, a estranheza dos discípulos? A gente tem que parar para pensar. Eles estão lá junto com Jesus, vendo ele fazer todos aqueles prodígios que na época se falaria em milagres, mas que a gente sabe que tudo está dentro da lei natural. Então, fica muito difícil para eles, como fica difícil agora algumas pessoas ainda perguntam: como que Deus permite que os seus filhos sofram? Desconhece a doutrina, desconhece a doutrina espírita, que é o caminho que Jesus traçou para nós, que mostra para nós que nós precisamos entender que tudo que nos acontece não é por acaso, tem o propósito de um aprendizado, tem a oportunidade do refazimento. Então ninguém sofre porque Deus castiga. A gente está sob a lei da reencarnação, entendendo que a gente já veio de tantas outras vidas numa continuidade de crescimento espiritual. Porque a gente pensa assim, determinadas coisas que nos acontecem, a gente fala assim: mas eu não fiz nada para isso acontecer. Por exemplo, tem coisas que a gente faz que nos provoca acontecer algo em relação à nossa atitude. Vou dar um exemplo. Eu fui avisada antes, tomar cuidado para não me tornar diabética. Eu não tomei cuidado, continuei abusando, me tornei diabética. Então isso é óbvio que eu procurei nessa vida isso. Agora, pode até ter ligação com outros, mas o que importa em determinadas situações, você vê, por que também aconteceu? Porque a gente veio de outras vidas. Então a lei da reencarnação, ela está fazendo parte da doutrina espírita, que é consoladora, que te mostra: você está com esse problema que você tem que resolver porque você tem que resgatar de outras vidas. Aí a gente começa a ter entendimento. Mas a gente pensa assim: aqueles apóstolos que estavam começando mal entendiam todo o ensinamento de Jesus, né? Como a gente viu na comunhão com Deus, né? Que João não entendia como orar, como se ligar ao Pai, ele tinha dúvidas. Estava começando ali Jesus. E se a gente vê tantas pessoas hoje que têm conhecimento e ainda têm dúvidas, a gente não pode estranhar que eles estranhassem que o Mestre, com tudo aquilo que ele estava apresentando, ele fosse se sacrificar, que ele fosse ter dor, sofrimento, né? Então, aí o Jesus, como a gente viu, ele veio para cumprir os desígnios de Deus, né? Mas a gente sabe, né, ou pelo menos deveria saber, que as dores não são males, mas são os remédios necessários para o nosso crescimento espiritual, que estão dentro dos desígnios de Deus. A gente lembra o seguinte: a maioria de nós está sobre a prova. Quando a gente vai reencarnar, a gente programa. E aí, o que nós vamos fazer? Com aquela consciência um pouco, às vezes, mais dilatada, a gente vai escolher determinadas coisas como prioridade para o crescimento espiritual. Somos ajudados pela espiritualidade maior. Mas se não está acontecendo na reencarnação, que Deus permitiu, porque é bom para nós, é o que a gente tem que aprender. Então, o mal, os males, os sofrimentos são necessários até que a gente aprenda. Porque aprender não passa mais. Vamos resolver outros tantos problemas. Porque a gente tem que lembrar que nós somos afeitos a muitos erros. Então não é só ser egoísta, não é só ser orgulhoso, a gente tem uma gama de coisas a consertar, né? Jesus disse que nós temos o reino de Deus em nós, mas nós não estamos nele.
Porque as virtudes estão lá latentes, mas quantas virtudes a gente já conseguiu aflorar? Esse é o nosso trabalho. Fazer a viagem, buscar o que precisa melhorar, ter o entendimento de encontrar aquele, não escamotear e encontrar aquilo que você precisa melhorar e aproveitar a oportunidade da reencarnação. Então, não ter esses olhos de, o mal que está nos acontecendo é porque Deus castigou, Deus não me ama. Não. Deus é só amor. Então, se acontece, é porque a gente precisa aprender. E a gente tem que entender o seguinte, no momento que a gente aprende alguma coisa, que a gente consegue aflorar a virtude, isso a gente não passa mais. A gente vai buscar outras tantas situações para a gente conseguir, né, crescer. Então a gente vai ver que precisa-se desse remédio, né? Porque o amor profundo de Jesus, que se imolou lá no Calvário, foi para mostrar a gente que nós temos que respeitar os desígnios de Deus, porque só Ele sabe o que é bom para nós, né? Com isso, Ele ensinou que a dor e o sofrimento são os remédios que Deus nos concede para a gente crescer espiritualmente. Sabíamos que, como eu disse, Deus não erra, Deus não castiga, então tudo que nos acontece tem um propósito, tem a finalidade do crescimento espiritual, né? E quando a gente questiona Deus, aí a nossa fé não é mais inabalável, né? Na fé inabalável, você vem com a resignação, o entendimento, você olha com outros olhos o que te acontece. Porque se alguma coisa te acontecendo por amor de Deus a você, é diferente, né? Então a gente não pode questionar o que nos acontece, porque a gente sabe que estamos sob a lei da reencarnação, né? E a gente sabe que somente vivenciando essas atribulações, esses sofrimentos, a gente faz a reforma íntima. A gente se modifica pensamentos, palavras e ações. Gente, se quiser falar alguma coisa? Isso porque a maioria de nós ainda só aprende pela dor, né? A grande maioria de nós ainda faz a escolha da dor, né? Eu costumo falar comigo mesmo, espero que na próxima reencarnação eu faça uma escolha pelo amor, né? Aí tem uma historinha que na Seara Espírita que fala de um homem que ele tinha uma mina de carvão e todos os seus funcionários morriam de tuberculose. Ele desencarna. E aí, quando ele toma ciência disso, ele vai programar a próxima reencarnação. Às vezes eu pergunto, o que vocês acham que ele vai pedir? Tem gente que fala, vai pedir para ser tuberculoso. Não, ele pediu para ser pneumologista e salvou muitas vidas. Fez a opção pelo amor, né? Eu espero que eu tenha inteligência para isso. Aí, então a gente vai um dia realmente chegar a esse aprendizado pelo amor, né? Porque Jesus é nosso guia, nosso modelo, e aí, seguindo tudo aquilo que Ele traçou para nós, a gente um dia vai chegar à genitude, né? E a gente pode até exemplificar, né? Trazendo à memória quem? Maria Madalena e Paulo de Tarso, né? Madre Teresa, Chico Xavier, tantos outros que vieram com amor, né? E então, continuando a fala de Jesus, além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então, Jesus aqui vai chamar a atenção que a gente não pode se deixar levar pelos prazeres do mundo, né? E se escravizar a eles, porque são essas as tentações que muitas vezes nos desviam do caminho, né? Então, a gente tem que perceber que quando a gente se escraviza a esses vícios, a todas as coisas que estão negativas à nossa volta, né? Então a gente realmente vai ter que depois resgatar através de consequências. Acho que as consequências virão. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? Por isso a necessidade da gente, vou repetir, das dores, das dificuldades, para a gente reverter toda a nossa postura perante a vida, perante Deus, que a gente tem que estar primando pelo bem, né? Pela prática do bem, do exercício do amor. Então a gente vê que a Maria Madalena, por exemplo, ela mostra que ela soube praticar o amor, né?
ela entendeu os ensinamentos de Jesus. Aí vou repetir, porque eu não posso deixar de falar de novo da Madre Teresa, do Chico e de tantos outros, né? O Eurípides Barçanufo. Por isso a gente repete, não há castigos, não há remédios, mas são as doenças morais ou as situações que estamos diante delas que vão nos ajudar realmente ao crescimento espiritual, né? Jesus, nessa passagem, ele chama a atenção de como podemos atenuar o sofrimento alheio. O fardo se tornará suave e leve para aqueles que amamos, se tomarmos com nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso das curvas do caminho. Vamos remeter de novo, né, ao nosso estudo do mês passado, falando sobre a comunhão com Deus, que está lá no capítulo 19 do Boa Nova, de como Jesus mostra a importância da nossa atitude perante o próximo. E essa chave de crescimento espiritual é o amor, né? Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Como a gente vai amar a Deus se não nos amarmos como irmãos? A gente só vai amar de verdade a Deus quando amar todos indistintamente. Porque tem gente que diz, do outro lado do mundo tem gente morrendo, não tem nada com isso. Tem, é seu irmão, né? Então você, entendendo o restante da mensagem de Jesus, o outro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você tem capacidade de amar o outro? E amar o outro é fazendo caridade. É como diz Emmanuel, aqui, agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Tem uma passagem linda de Jesus que ele mostra que eles estavam andando, ele com os apóstolos, Pedro à frente, ele atrás, e ele viu um leproso estendendo a mão para Pedro. E Pedro, com medo de se atrasar, fez um gesto de rude. Jesus chamou a atenção dele, pediu para esperar. Quando eles emparelharam, Jesus disse, Pedro, aproveita a oportunidade que a providência divina está te dando agora e faz o que você acha melhor, porque Jesus nunca impôs nada. Pedro não discutiu, deu um pedaço de pão ao leproso, foram embora. Quando eles estão voltando, viram 2 homens fazendo uma cova na beira da estrada, era o enterro do leproso. Mas Pedro viu que o leproso começou a comer aquele pão. Então, é no momento que a necessidade aparece. Então, como que a gente vai agir? Através do amor. Olha que coisa interessante, Jesus disse, granjeai amigos. Então, quando você está em uma dificuldade, eu vou te ajudar. Eu estou diminuindo a sua dor, ajudando você a resgatar os seus erros de uma forma mais suave, mas na realidade eu também estou diminuindo aquilo que eu tenho ainda que resgatar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, na medida em que eu estou te ajudando, com certeza virá para mim. André Luiz diz que isso não é promessa, é lei. E o que acontece quando você ajuda alguém? Os espíritos que te ajudam, eles vão, como se eles tivessem, viu o Haroldo falando, como se eles anotassem o nome, anota o nome aí da Isa Rito, que quando ela precisar, nós vamos ajudar. É assim que funciona. Quando o Bezerra desencarnou, a multidão de espíritos lá esperando ele para abraçá-lo, porque ele ajudou aquele pessoal todo. Então é dessa forma, né, que a gente vai tentando realmente traçar o caminho, vivenciar o caminho de Jesus, nos modificando, ajudando uns aos outros, granjeando amigos para que a gente possa realmente suavizar a dor do outro, suavizando a nossa, né? Então a importância da nossa participação em relação à dor do próximo ficou bem claro aqui, né? Exercício do amor, né? Jesus prossegue nos seus ensinamentos dizendo aos apóstolos, não espereis por triunfos que não teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é e nem pode ser desse mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, estarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações, né? Então Jesus adverte aqui que nós ainda no planeta de provas e expiações ainda não vamos ter todos os benefícios, justamente porque a gente também é afeito a erro, a gente ainda não se melhorou, né? Mas a promessa de que pela vida eterna a gente vai melhorando, aqui até que a gente vai realmente chegar, né, a uma posição de realmente felicidade. Porque a gente lembra que aqui é uma escola, a nossa pátria é o mundo espiritual e nós estamos querendo conquistar, né, essa ida da parte espiritual através da felicidade, mas
Quanto trabalho ainda nos falta, quanto ainda que a gente tem que se transformar, né? Para que a gente possa realmente chegar à angelitude, chegar à plenitude, como diz a Joana de Ângeles, que a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos em busca desse crescimento espiritual, da perfeição relativa, porque perfeito só Deus, ninguém será perfeito, só Deus, né? Então Jesus descreve aos discípulos todo o sofrimento que ele vai passar, né, quando entrar em Jerusalém, né? Mas ele disse que nunca estará desamparado, o Pai estará sempre com ele. Então o mestre fala desse momento final de sofrimento que vai servir de ensinamento, né, para as outras pessoas entenderem como se processa esse crescimento espiritual. Assim ele se pronunciou: nos derradeiros e mais difíceis testemunhos terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre que é preciso fazer, a fim de que possa atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então eles realmente, ali naquele momento, eles ficaram surpresos, né? E aí Pedro modifica um pouco a sua fala, né? Que ele vai, naquele momento, né, tão inspirado que ele trouxe para nós, ele vai trazer, naquele momento, a mostra da infalibilidade do homem. Porque ele vai fazer uma pergunta, não mais daquele teor, mas uma pergunta que para eles, né, naquele momento, estão até surpresos e assustados. Ele vai agir com o sentimento de homem. E ele pergunta ao mestre: mestre, convém não exagerar as vossas palavras. Ele está achando até que Jesus está falando demais. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Olha ele questionando. Olha a falta da fé. Mas a gente tem que lembrar que eles estavam engateando, né? Eles estavam sendo os primeiros a receber os ensinamentos. Não tinha dado tempo de eles absorver. E ele fala: os fatos que nos deixar entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. A essa passagem que Pedro mostra, né, realmente que o homem tem muitas atitudes que muitas vezes estão longe da fé inabalável. Questiona Deus, questiona as coisas que acontecem, é falta do entendimento, né? Ou às vezes o sofrimento é tanto que a pessoa quer se desligar de tudo. Mas aí é que nesse momento que a gente tem que estar mais acirrado na fé, né? É certo que para eles apóstolos, então, vindo, como eu disse, tudo aquilo que Jesus fazia, não dava para entender como ele ia se deixar acontecer tudo aquilo com ele, né? Então a gente pensa o seguinte: como é que as pessoas, né, vão ter esse entendimento, às vezes, do sofrimento, da dor que precisa passar, se não tiver o conhecimento da doutrina espírita, que é o caminho que Jesus traçou para nós, entendendo que é a oportunidade do aprendizado, né? É o momento de você fazer diferente, de se modificar, de fazer a reforma íntima, né? Então, que a gente tem que entender que tudo que nos acontece está sob a proteção de Deus, que é só amor, né? Lembrando, então, mais uma vez, que só nos acontece o que a gente precisa vivenciar, né? E que o conhecimento do caminho que Jesus traçou para nós é a possibilidade da gente firmar a nossa fé, firmar a nossa vontade de crescimento espiritual, né? E a gente, então, tem que entender que nós precisamos de uma coisa: ser carta viva do Evangelho. Carta viva do Evangelho. O que será isso? Eu vivenciar o Evangelho no meu dia a dia, porque é muito difícil você ver as pessoas assim. Por exemplo, a gente está falando aqui, vai que eu vou falar de paciência. Os primeiros ouvidos a ouvir são os meus. Então eu tenho que me cobrar. Eu tenho muitos erros. Mas na medida em que eu toda hora estou falando uma coisa ou outra, eu tenho que conseguir me policiar, tentar melhorar de uma forma ou outra, senão minhas palavras são vãs. Então o que adianta? O paciente chega lá em casa,
faço uma guerra. Mas se eu fizer alguma coisa que está fugindo daquilo, eu falo, opa, não posso. Eu tenho que multiplicar. Por quê? Eu já tenho que ter o entendimento da diferença que eu tenho que fazer. Mas são erros, são tantos. Então você conserta aqui, escapole ali, mas o esforço de você buscar isso, que você vai conseguir com a sua força, com a sua coragem, perseverança, você consegue modificar. Né? Então entender isso, temos que entender isso. Ser carta viva do Evangelho é vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente vê espíritas que são observados. Qual é o comportamento dele diante daquela situação? E é interessante que muitas vezes a gente calado pode ensinar muitas pessoas. Ou, então, por exemplo, se você estiver sendo agredido verbalmente, vamos usar a aguinha da paz. Não posso revidar, né? Então, a nossa atitude é essa, né? De viver o Evangelho, ser carta viva do Evangelho. E aí Jesus alerta Pedro no erro que ele acabou de fazer, do que ele falou, que foi um equívoco, e disse, Pedro, retira essas palavras. Reclamou Jesus com serenidade e energia. É interessante que a gente vai observar que Jesus nunca deixou passar nada de errado. Nunca se compactou com ele. Mas ele era sempre manso, enérgico, mas manso. E assim que Emmanuel diz que nós temos que tratar nossos filhos, com energia amorosa, né? Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada daquilo que ele trazia como ensinamento, ele mostrava. E nunca interferiu no livre-arbítrio de ninguém. Nós que temos que ter sabedoria da escolha, né? Então Jesus falou para ele assim, para Pedro, queres também tentar-me como adversário do Evangelho? Olha só, que foi forte, né? Então aí mais adiante ainda vai falar então sobre a importância da vigilância. Como que Pedro estava tentando Jesus, né? Ele falou assim, será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Então a gente tem que prestar atenção nessa chamada de Jesus, né? Se a gente quer realmente crescer espiritualmente, vamos nos desligar das coisas terrenas, buscar as coisas espirituais, né? Entender que para nós temos que estar longe das tentações do vício, do materialismo. A gente tem que buscar ser e não ter, né? Lembrar que o que importa para nós são os tesouros do céu, ou seja, as nossas virtudes têm que ser afloradas, que aí todo mundo já conhece, né? Que são os nossos tesouros, onde a traça não rói, né? A ferrugem não corrói, nem os ladrões roubam. É isso que a gente vai levar para a parte espiritual, né? Porque as coisas materiais nada irão, nem títulos, nem nada, porque caixão não tem gaveta, né? O espírito adora falar isso, não? Buscar, portanto, a nossa transformação, ou seja, o nosso crescimento espiritual, né? Que é o nosso objetivo de estarmos no planeta. E continua Jesus, aparta-te de mim, pois neste instante falas para o espírito do mal. A gente imagina o choque que Pedro não deve ter levado, né? Então a gente refletindo sobre essas palavras é o alerta, para a gente não se deixar envolver pelos vícios e nem às vezes por pessoas que queiram nos desviar do nosso caminho, né? Porque nesse mundo de provas e expiações a gente pode estar fascinado por muitas coisas que realmente podem nos desviar daquele caminho que a gente traçou, né? E são as tentações que nos cercam, as quais têm a intenção de nos desviar do caminho, e lembrar que Jesus também foi tentado, né? Sejam, portanto, firmes, não só em adquirir os conhecimentos, mas principalmente colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E Jesus, quando viu a emoção de Pedro, né? Não chamou mais atenção, como era de praxe, né, de Jesus. Ele só falou assim, se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Assim Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada, né? A gente sempre ele trazia o ensinamento e convidava a segui-lo, né? Sempre respeitou o livre-arbítrio de todos. Nunca abriu mão de dar ensinamento, de chamar a atenção. Isso a gente também tem uma coisa que é muito importante, nós cristãos, que está lá no Evangelho. Você, quando vê o mal, você não pode compactuar com ele. Você tem que combater o mal, mas sempre com o bem. É a nossa obrigação. E voltando ao texto, no dia seguinte, quando se puseram a caminho,
todos estavam impressionados por tudo que eles tinham recebido de revelação da destra. O Pedro estava lá cabisbaixo e humilde. Não entendia porque Jesus tinha sido tão severo com ele. E ele estava reconhecendo que tinha errado, né? Mas ele viu que o mestre olhava tão docemente, aí foi diminuindo, né, a sua dor. E aí ele fez a pergunta para Jesus: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designeis como intérpretes do inimigo da luz? Aí Jesus responde: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra tem que aproveitar as oportunidades para eliminar, né, para a sua eliminação interior, né, e então marchar para o seu crescimento espiritual. Então, nós temos que vigiar o nosso espírito ao longo do caminho. Devemos ressaltar a importância da vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações no nosso dia a dia, principalmente nos momentos cruciais, né, onde que nós estamos ali sendo testados, né? A vigilância é uma atitude imprescindível para todo aquele que tem entendimento que tem que estar, se manter na retidão dos princípios da filosofia cristã que foi ditado por Jesus. Todo aquele que habita o orbe terrestre está passivo de desviar-se desses princípios, né? Nós somos afeitos a eles. Então, assim como tendo um entendimento que a gente possui da mensagem cristã, também temos um tênue fortalecimento que detemos diante das ofertas do mundo. A gente tem o conhecimento, mas até que ponto nós vamos realmente nos preocupar em exercer aquilo que precisamos? Ou vamos dar, né, vazão a alguma coisa que vai nos desvirtuar? Em essência, somos deuses, disse Jesus. Em contingência, somos seres falíveis diante das menores provas. Então, Jesus disse o seguinte sobre a vigilância em relação a Simão: basta um pensamento de amor para que eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento, ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, nós temos as oportunidades aí. Então, a gente tem que cuidar o quê? Para sermos pródigos nos pensamentos de amor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, e não se deixar levar por coisas que possam nos desvirtuar, né? Podemos parafrasear Kardec dizendo: é preferível calarmos 9 considerações corretas ao emitirmos uma equivocada, né? Então, Jesus disse para Pedro: nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda podem nos fazer desviar. Então, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta: não vai hoje não, está chovendo, não vai para lá não, vou assistir um filme. E você pode ser levado a deixar de fazer o que você cumpriu. Cada um tem uma trajetória, um compromisso que assumiu na espiritualidade. Então, a gente tem que estar sempre orando e vigiando, né? Então, por quê? Para nós é importante a gente entender isso. Quando nós oramos, nós estamos com a espiritualidade maior a nos intuir. Nós vamos abrir um canal, estamos ligados a Deus. Então, nós vamos receber as intuições, a proteção, que vai nos ajudar a não escorregar, a escorregar menos, né? Então, vigiar os nossos pensamentos, porque a gente pode abrir um canal para coisas desagradáveis, e orando, nós estamos sempre junto a Deus, né? Através da prece, né? Então, Humberto de Campos termina o texto dizendo assim: acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Um outro importante ensinamento aqui: meditar, né? A gente deveria de meditar bastante, né, para a gente entender que nesse momento a gente faz a comunhão com Deus, ofere forças, né, e somos intuídos, e para que a gente então, através dessa ajuda, a gente consiga a nossa meta de crescimento espiritual,
de busca de um novo homem, matando aquele velho, e que a gente então possa ter esse entendimento. O crescimento espiritual se dá na medida que a gente pega o Evangelho de Jesus e põe em prática. Mas a coisa primordial é o amor. E aí eu vou terminar com uma frase que diz Jesus bem claro: aquele filho que trabalha com as mãos e pensamentos é aquele que ora, porque ele está fazendo o exercício do amor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.